Olá, sexto ano, tudo bem? Continuando a falar sobre fração de fração, hoje nós vamos falar sobre divisão de frações. Então peguem o livro de vocês na página 181 para acompanhar a explicação. Assim como efetuamos multiplicação entre duas frações, podemos também efetuar a divisão. Vamos ver agora duas situações. Observe atentamente os procedimentos que adotamos para resolver essas situações. Na primeira, Marcos dividiu ao meio uma torta de banana e comeu uma das partes. A outra metade foi dividida igualmente entre Mônica e Lúcia. Que fração da torta inteira cada uma recebeu? Cada uma vai comer? Esta figura nos mostra o exemplo do que aconteceu com a torta. Marcos dividiu a torta ao meio e comeu a metade dela, que está aqui especificado com o nome Marcos. E a outra metade ele dividiu para Mônica e para Lúcia. Então, dessa metade, um meio, ele dividiu ao meio por 2. Essa situação está relacionada com a seguinte divisão: um meio dividido por 2. Vamos considerar um inteiro e dividir esse inteiro em duas partes iguais. Agora, vamos dividir a parte destacada também em duas partes iguais. Para isso, vamos dividir o todo em 4 partes, para que ele fique todo igualzinho, para que as partes fiquem iguais. Assim, vamos considerar apenas uma das partes, para a gente ver como é. Então, o meu todo estava dividido em 2 partes, agora está dividido em 4 partes. E uma partezinha dessas 4 partes, então, equivale a 1/4. Portanto, o resultado da divisão, 1 meio dividido por 2 é igual a 1/4. Nessa situação, uma fração foi dividida por um número natural. E como proceder se quisermos dividir uma fração por uma outra fração? Vamos ver agora nessa segunda situação. O professor escreveu na lousa uma divisão entre duas frações. Cada aluno deveria pensar em uma maneira de efetuar essa divisão. A divisão foi 1 meio dividido por 1/4. Essa divisão proposta pelo professor pode ser interpretada por uma pergunta: quantas vezes 1/4 cabe dentro de 1 meio? E aí, então, vamos ver na ilustração. Nesta primeira figura, nós temos o todo dividido em 2 partes e pintamos de amarelo uma dessas partes, 1 meio. Já nessa segunda figura, nós temos o todo dividido em 4 partes e vamos pintar a mesma quantidade que nós pintamos na primeira. Então, reparem que nós temos 1/4 pintado 2 vezes, então cabe 1/4 2 vezes em 1 meio. Então, podemos escrever 1 meio dividido por 1/4 é igual a 2, porque nós vimos que cabem 2 vezes. Há um procedimento prático para efetuar a divisão de uma fração por uma outra fração, ou por um número natural. A divisão de uma fração por outra se efetua com a multiplicação da primeira fração pelo inverso da segunda fração. Vamos ver de forma prática como fazemos a divisão de fração. Vamos ver esse exemplo. Nós temos 3 que divide 1 meio. Nós vimos que para fazer a divisão de fração, nós repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. A primeira fração está o 3 sozinho. Como 3 é sozinho, o denominador dele vai ser 1. Então, a primeira fração é 3 sobre 1. Então, nós vamos fazer 3 sobre 1, que multiplica, nós trocamos o sinal, nós invertemos o sinal de dividir para multiplicar, e aí nós invertemos a segunda fração. A segunda fração é 1 meio, vai passar a ser 2 sobre 1. Então, agora nós temos 3 sobre 1, que multiplica 2 sobre 1. Agora, nós temos uma multiplicação. E aí, a multiplicação, nós já vimos como resolve. Nós vamos fazer numerador multiplica numerador, denominador multiplica o denominador. Então, vai ser 3 vezes 2, 6. 1 vezes 1, 1. E aí, então, ficou 6 sobre 1. 6 sobre 1 é igual a 6. Então, o resultado dessa divisão de fração vai ser 6. Neste segundo exemplo, temos 2/3 que divide 2/5. Para fazer a divisão de fração, nós vimos que nós repetimos a primeira fração, 2/3, invertemos o sinal de dividir, colocamos multiplicar, e aí vamos inverter a segunda fração. 2/5 vai passar a ficar 5 meios. Depois que nós fazemos isso, nós vamos multiplicar numerador por numerador, denominador pelo denominador. Então, fazendo essa multiplicação, nós teremos 2 vezes 5, 10.
3 vezes 2, 6. Então, o resultado vai ficar 10 sextos. 10 sextos nós podemos simplificar. Podemos dividir por 2. Simplificando, então, 10 sextos, nós teremos 5 terços. Neste terceiro exemplo, nós temos 3 sétimos, que divide o número 6. Nós sabemos que o número 6, no denominador, é 1. Então, essa fração é 6 sobre 1. Para fazer essa divisão, nós vamos repetir a primeira fração, 3 sétimos, vamos trocar o sinal, dividir pelo sinal de multiplicação, e nós vamos inverter a segunda fração. 6 sobre 1 vai passar a ser 1 sextos. Depois que nós fazemos isso, nós vamos multiplicar numerador pelo numerador, denominador pelo denominador. Fazendo essa multiplicação, nós teremos 3 vezes 1, 3. 6 vezes 7, 42. Então, o resultado vai ser 3/42. 3/42 nós podemos simplificar. Simplificando, nós podemos dividir por 3. Dividindo essa fração por 3, nós teremos como resultado 1/14. Agora, vocês farão os exercícios do livro da página 183. Beijos!